Nossa. Oi, pessoal. Calma aí que a gente tá só... que ele fez? 58. E o que vocês fizeram hoje? A gente foi almoçar. Eu fiz o bolo que eu postei, um Red Velvet. Tava gostoso. Não sobrou nada. Droga. O que sobrou ele levou. Tá bom altura? É o dedo do Magá. Tá bom. Aproxima você. Não, tá bom assim. Tá bom? Tá não? Tá bom, obrigada. Ei, o Fifinho já pediu pra entrar aqui? Oi. Fala, mozão. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo também? Tá me ouvindo, moço? Tá meio parado aí. Eu não sei se a internet tá ruim. Ou você Eu ficou acho intimidada que com a minha presença. sempre. Mas eu acho que fez aquele eco, fez? Não, agora tá bom. Tá tudo Ah, certo. tá. Tava com atrasozinho. Mas Me agora já tá chamaram de bom. Fiona, já começou bem. Sacanagem. É. Show de bola. Vamos recebendo as pessoas aí, né? Hoje a live era para ser com os dois mesmo, né? Da outra vez foi uma artimanha do casal brasileiro para burlar o bloqueio do WhatsApp, do Instagram. Hoje a gente se programou, já tinha se programado desde o começo para encerrar essa sequência de lives, né? Então, para quem não sabe, nós estamos conversando essa semana sobre sexualidade. Nós começamos, né, terça-feira, falando sobre sexo, a expressão do amor. Né? Foi uma aula no YouTube de 1h30, fomos 1.000 pessoas lá ao vivo conversando sobre isso, com a minha esposa de cheerleader lá ao fundo, me incentivando aqui em casa. E a gente percorreu essa semana com uma sequência de lives, tiramos dúvidas, né? Abrimos as inscrições para mais uma turma do curso Como Redescobrir Sua Sexualidade. E hoje a gente pensou em terminar essa live, terminar essa sequência de lives, né? Uma semana depois, falando sobre o amor como uma experiência pessoal. Esse é o grande diferencial que nós queremos trazer para vocês. E a gente poderia dar uma aula sobre a pessoa e o amor, né? A Raíza tá falando ali que o cabelo da minha esposa tá lindo e eu concordo. Né? Está maravilhosa, como sempre. Hoje tem. E aí, antes da gente começar as Cadê o baixarias aqui, arquivo? né? Para quem não acompanhou a gente hoje cedo lá nos stories, eu falei que hoje seria nos moldes de casos de família, em que a gente vai começar a discutir e acertar algumas diferenças aqui. E o nosso amigo psicólogo que está aqui na minha casa hoje, Felipe Magalhães, vai moderar essa conversa. Vocês vão poder opinar ao vivo e no final o Magalhães, junto com todos vocês, vai decidir qual de nós dois tem razão. Não é verdade? Óbvio que sou eu. Eu só vou fazer E um adendo, se vocês ouvirem choro por aí, é a Maria Alice, a tá? Maria Alice está meio dodóizinha hoje, pode ser que a Ela tá Camila doente. saia eventualmente por alguns segundos. Vamos É porque torcer ela para tá que com o isso não aconteça. nariz entupido. E aí, sabe, criança com o nariz entupido acorda toda hora, né? Ela tá dormindo desde 7 horas, mas não sei se corremos o risco.
enquanto a Maria Alice não entope o nariz de meleca, vocês vejam aí, vai mandando um aviãozinho para todo mundo, porque provavelmente um monte de gente não recebeu de novo o aviso de que eu estou ao vivo, nem a Camila, etc, aquela coisa de tudo. Minha mãe perguntando por que não está escutando. Provavelmente seu fone, o seu volume está desligado, mãezinha querida. Aumenta o volume do seu celular. Tá? Beijo para você. O que a Camila não sabe dessa live, que a gente já tinha combinado com a equipe, é que, na verdade, meu amor, hoje você está num arquivo confidencial. Idiota. Ai, tem que começar a chorar. Não acredito. E a gente vai começar a trazer aqui alguns depoimentos de pessoas Cadê minhas importantes fotos na sua vida. antigas? A casa que eu nasci. A gente vai trazer tudo isso hoje. O melhor namorado que você já teve, no caso, sou eu. E falando em namorado, na verdade, vamos começar sério, né? A gente tava fazendo essas piadas aí enquanto a gente estava recebendo vocês, porque tem sempre os retardatários, né, e tal. E eu e ela estávamos conversando logo antes de entrar, né? Alô, nação boiunense, ó, Camila vai ter vários depoimentos hoje dos boiunenses. Ele acha que nasceu na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Que ele nasceu no buraco da Zona Sul, coitado. Então, deixa eu tirar o óculos, não estou mudando. A gente hoje quer trazer para vocês a nossa história, mas não como quem quer contar um depoimento pessoal, né, e fazer romantismo barato com a nossa história como se fosse a coisa mais incrível do mundo, porque para nós ela é incrível, né, mas para a maioria das pessoas ela vai ser só mais uma história a ser contada. E a grande maioria das vezes, todo mundo traz as histórias de casal de uma maneira extremamente romantizada, não conta as dores nem as dificuldades que viveram. E não que nós tenhamos uma história de grandes superações, até temos, né, alguns pontos críticos que a gente viveu. Vai menosprezando, assim. Mas a nossa ideia hoje é trazer a nossa visão sobre a nossa história como aquele elemento sobrenatural que fosse acontecendo, né, que veio acontecendo na nossa vida, como essa história de um amor exclusivo, né, que a gente conseguiu construir até hoje, superando as dificuldades, e que hoje é uma história a ser contada de fato, e por isso pode ser chamado de uma vida dois, né? Porque existe uma história que se confunde da vida dessas duas pessoas que hoje conseguem caminhar nessa mesma direção. Já estão começando a zoar meu temperamento aqui nos comentários, então eu vou parar por aqui, tá? E eu queria, né, na verdade, que a Camila começasse falando, porque a nossa história começou no começo, né? Como todas as histórias, muita gente pergunta sobre namoro e tudo mais. E a nossa história do namoro é como a história de muitos jovens e adolescentes iludidos, né? Que ficam romantizando tudo e tudo mais. E a gente, antes de namorar, a gente era muito amigo. Eu queria que Ó, a já Camila vai, já contasse essa vai. história de como ela descobriu que eu era o melhor homem possível. Ó, tá bom. Já vai começar a zoada aqui, né? Porque o Magalhães tá aqui, ele tá envolvido na história. A gente se conheceu em 2007, no encontro de adolescentes, né? O EAC lá da igreja e tal. Eu entrei em um EAC antes do Felipe. E aí eu tinha um namorado quando a gente se conheceu depois, né? Que a gente foi trabalhar na mesma equipe. E esse namorado é cunhado do Magalhães hoje em dia, né? Mas tá tudo certo. Tá tudo Aí, resolvido. tudo muito bem resolvido. Aí, enfim, né? O Felipe se apaixonou à primeira vista, como ele vai falar daqui a pouco. Só que ele sempre respeitou essa coisa de eu ter um namorado na época, né? Tanto que eu não sabia de nada. Nunca fiquei sabendo e tal. E aí, quando eu terminei o namoro, ele esperou um tempo, assim, tipo, 2 horas, e já vieram as amigas falando, né? Não, Felipe, não sei o quê, não deram nem tempo de respirar. Brincadeira, ele esperou um pouquinho. Só que eu ainda não tava preparada, né? Pô, a gente tinha quantos anos? Era novinho. 16 para 17, talvez? Ah, sei lá, é por aí. Aí, não, acho que tinha 18.
Aí, eu tinha 18, porque quando a gente voltou eu tinha 19, ia fazer 20. Tá, me estraga a história. Aí, enfim, eu não queria, porque eu ouvia muito com um amigo, né? Embora eu já tivesse uma admiração que eu brincava, porque ninguém acredita quando eu falo isso, né? Que eu brincava que eu ia casar com você. Eu falava pro menino, ó, você é meu namorado, mas aquele ali é o meu noivo. Óbvio, brincadeira mongoloide de adolescente. Mas ninguém acredita que Toda não. brincadeira tem um fundinho de verdade, Não, perceba isso. Felipe, não tinha. Para que senão eu vou ser escrota da história. Não era assim. Não era, não Brincadeira, gente, ela tinha. não tinha ideia mesmo. Tinha uma foto, nós três, assim, ó. Eu, você e o Lucas, era, pô, sem noção, né? Enfim. Aí, os nossos amigos, né, ficavam, "Oh, não, mas o Felipe gosta de você, dá uma chance." Eu falei, gente, não quero, não tem nada a ver, ele é meu amigo e blá blá blá, não queria. Aí me perturbou tanto, né, que, aí no dia 7 de setembro de 2018, 18, Que não, 18, então. 2008 ou 2009, ih, não lembro. Não, 2009. No dia 7 de setembro de 2009, eu resolvi aceitar o convite dele para ir no cinema e tal. A gente foi no cinema. Ele me Eu levou para aproveitei que ver estava Se Beber Não estreando um Case. filme. Se Beber Não Case, super romântico, assim, né? Um filme super Pô, já foi criando um fofo. clima. E aí a De gente ônibus, ficou de de ônibus. ônibus no shopping lá, né? E aí a gente comeu no espoleto depois. Você pagou pra mim, porque senão a gente ia comer Pô, pipoca afinal de do, contas, do ponto de ônibus. o homem tem que se garantir. Pô, Aí. Então, aí a gente já ficou e tal, porque a gente já era muito amigo antes e tal. Só que eu já fui no ônibus falando pra você no caminho de volta: olha só, tu não espera nada, não, foi porque eu muito bonita essa não parte. tô preparada, Inclusive, entendeu? a minha perspectiva sobre tudo isso, né, foi que se não é para ser sofrido, melancólico nem entra na história. Então, por que gostar de alguém fácil, né, que já estivesse gostando de você, quando você tem uma pessoa que está namorando, né, que tem um envolvimento, provavelmente não vai querer aquilo de cara e tal? Por que não? Né? Se a gente pode sofrer muito mais com escolhas muito mais difíceis. Então, mais uma vez, né, depois de sair daquela síndrome de adolescente apaixonado por uma outra menina que nunca quis nada comigo, por que não me aventurar novamente e não me entregar para mais esse relacionamento com todo o potencial de frustração? Né? Aí eu já fui dando falou pra ele, ó, tu não vai esperando nada não, porque eu não tô preparada, tô indo de vestibular, você já tá quase se formando na faculdade, ainda nem entrei. Então, não espera muita coisa. Só que se não espera muita coisa, a gente ia se falando, se encontrando, se falando, se encontrando. E aí eu Se também já pegando. não gostava. Não gostava de bagunça, entendeu? Pô, eu falei que não queria, mas tá indo, então vamos dar nome aos burros, né? E aí, na festa de 15 anos da minha cunhada, da Cunininha, que amanhã é aniversário dela, por sinal, na festa de 15 anos e tal, eu virei pra ele e falei: olha só, tá bom, falei que não queria nada, mas você pode contar que a gente tá namorando, porque a gente tá, né? Tá meio ridículo aqui. E aí, isso foi dia 3 de outubro de 2009. E aí, eu pedi ele em namoro lá na festa, porque não tava gostando muito daquela bagunça. Aí, tá, tudo bem, começamos a namorar, né? Só que durou um mês e meio, Uma linda história de porque amor. nossa história durou um mês e meio, acabou. Porque assim, eu não estava preparada, entendeu? Eu falava que não queria, mas aí, entre aspas, forcei a barra, porque, pô, ele é um menino muito legal, eu o admirava muito, mas não tinha aquele um sentimento mais forte nem nada, e eu não queria vê-lo sofrer, entendeu? Não queria enganá-lo e tal. E aí, depois de um mês e meio, eu terminei com ele, e aí foi um caos na terra.
os amigos que hoje são nossos amigos, na época não gostavam nem um pouco de mim, né? Porque ficavam com Com raiva. razão. É, já, né, já acharam que eu era, pô, que garota babaca e tal, tá fazendo ele sofrer, e ele melancólico, então, aí a Rebeca era a que mais me odiava. A A colega. Rebeca e a Stephanie eram as duas que me olhavam assim, saindo fogo pelos olhos, mas eu estava sendo correta, assim, ao meu ver, né? É, agora quer saber E, defender. não, esqueci. Aí, tá. E ele, melancólico, fazia o drama piorar 1000 vezes, né? Porque eu não entendia que eu tava fazendo algo que eu realmente achava que era o certo. E ele piorava as coisas, porque, né? Acho que ele sofria. Fala aí, vai, se Eu me esculhamba também. alimentava do meu próprio sofrimento. Eu gostava de odiar a Camila nesse período, né? Porque a gente tinha combinado que ela só, como ela estava indecisa, que a gente só ia começar a namorar quando ela quisesse, né? E aí, né, meu mundo caiu, entrei em depressão, começou o meu vício em drogas, né? Comecei a me prostituir, brincadeira. Não teve nada disso. Mas realmente foi um período, né, de muita dor, de sofrimento, angústia e miséria. E aí, é, esse tipo de coisa acontece muito, né, com os casais adolescentes, assim. Por mais que haja uma boa intenção, muitas vezes a gente não consegue entender que relacionamento mesmo, né, tem que ter duas coisas, tem que ter a vontade e tem que ter uma certa atração, de fato. E a gente não tinha, pelo menos da parte dela, ainda não existia muito essa visão que ainda era enraizada muito numa amizade. Eu não soube respeitar esse tempo também, porque é aquilo, né? Assim, adolescente, por mais romântico, por mais bem intencionado que você seja, o seu amor é aquela parada, assim, eu quero você para mim e pronto, né? Não é uma coisa, eu quero, né, que a gente se goste, seja feliz junto. No final das contas, não tem muito isso, é um olhar meio imaturo ainda sobre esse entendimento de amor. O que tem mais é uma carência, né? Uma necessidade afetiva de ser preenchido. Se a gente não toma conta disso e esses relacionamentos perduram, a merda desse tipo de relacionamento é quando ele não acaba, né? Porque aí fica sustentando esse tipo de coisa e achando que só porque tá tem que continuar e tal, né? E isso acabaria sendo um grande risco de criar aqueles relacionamentos tóxicos. Exatamente. Então, ó, eu já era uma mulher à Era uma frente do mulher à meu frente tempo. do seu tempo, né? Por pura indecisão, mas é. Não, claro que não. E aí a gente E ficou aí a gente ficou muito afastado, né, por um ano, na um verdade. ano separado, né? Um ano, ele lá sofrendo, chorando todos os dias, nos ombros dos nossos amigos. Tem uma amiga nossa, né, que é aquela sanguínea, que levou ele pra casa dela pra ver o filme, pra animar ele. E aí o filme que ela botou era o quê? Ela não estava Ela tão não afim está de tão você. afim de você. Foi muito bom esse dia. Esse dia foi A bom. Paixinha só podia ser ela, né? E eu tava tentando seguir em frente, né? Eu segui em frente. Ele diz que eu Tentando estava seguir em passando o frente. rodo. Especifica o que é tentando seguir em frente. Não, mal Afrontando o namorado. melancólico. Olha só, querido. Ele acha que eu passei o rodo em geral, mas é mentira, porque eu lembro, eu sei quantas pessoas foram. Porque você não pegava ninguém, né? Quantos foram? Um absurdo isso. Vergonha. Vamos Aí pular essa parte. eu tive um namorado que durou uma semana e meia. Assim, não tava dando certo com ninguém, entendeu? Não tava dando. Tava tentando pra esquecer, pra, pô. Eu sofria por saber que ele estava sofrendo, mas eu não podia fazer nada, não podia mudar isso, né? Aí, uma vez, quando eu descobri que a Rebeca e a Stephanie me odiavam, eu tentei lá conversar com ele, falei, poxa, eu não queria que fosse assim, blá blá blá. E ele me olhando assim, você Essa não queria. merda, né? É, tipo isso. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia desligar, né? E, enfim, a gente vivia lá no EAC, né, na igreja e tal, então, bem ou mal, a gente rezava e eu pedia a Deus, assim, eu, eu era sincera, Deus, eu não queria estar fazendo isso, eu não queria vê-lo sofrer, porque eu gostava realmente muito dele, né? Gostava e vê-lo sofrer me acabava comigo.
E aí eu comecei a rezar e tal. Vi que o que eu procurava também estava procurando nos outros, não estava dando certo, eu não estava feliz, não estava me encontrando, né? E aí eu comecei a pedir a Deus, né? Eu ouvi as minhas amigas falando, não, você tem que ser clara com Deus e falar o que você quer. E aí eu falava, não, então tá bom, Deus, então vamos bater um papo reto, né? Quando eu encontro alguém, eu quero que seja assim, igual o Felipe. Assim, igual o Felipe, mas não o Felipe, né? O amor pode estar do seu lado. Ah, o Felipe. Ah. Aí eu queria alguém assado, igual o Felipe, O assim. amor. E aí eu entendi que era o Felipe, entendeu? Que, pô, tudo que eu queria em alguém eu tinha no Felipe, mas não queria o Felipe. Então a doida realmente estava sendo. Não a doida, mas não estava preparada, né? Acho que Deus fez. Com certeza ele fez certo, não acho, né? E aí só não estava no momento. E esse tempo serviu pra gente amadurecer, porque talvez se eu tivesse forçado a barra, a gente teria, sei lá, terminado muito pior. Não teria tido essa volta depois, não seria maduro, ia terminar assim, bem mal, entendeu? Então eu acho que esse um ano, né, a gente amadureceu, viu que aquilo que a gente queria e usou o amor também, passou a entender que não era um sentimento, mas né, uma escolha também. Tudo bem, a gente tinha 20 anos quando voltou, eu tinha 20 e você 19, então era maduro, mas ainda também não tão maduro, né? Mas enfim, aí eu cheguei lá, conversando com as nossas amigas, e aí falando, pô, tô mal, queria voltar com o Felipe, né? Mas, pô, como é que eu vou virar pra ele? Aí essa menina que levou ele pra ver, ela não estava tão afim de você, falou assim, ah, você tá de sacanagem? Ontem eu tive uma conversa com ele, achei que aquela fosse a conversa que ele ia entender, e agora tu vai lá e vai falar tudo ao contrário. E uma outra menina que hoje a gente nem é mais tão próxima falou, ó, tu vai, mas tu vai levar um forão. E aí eu fui. A gente ia na missa no mesmo horário, né? A Aline perguntou aqui, a outra Aline, quem pediu para voltar? Conta aí quem pediu. Quem fez, Então. quem tomou consciência sobre a burrada que fez, o Não, fui desperdício eu, que porque ela. ele estava tentando superar e tal, não estava conseguindo, estava sem sucesso. E aí, sofrendo diariamente, coitado, tava quase, né, virando mendigo pelas ruas, sofrendo. E aí a gente foi na missa, a gente ia sempre à missa no mesmo horário, né? Só que ficava num canto, ele no outro, e ele nem olhava na minha cara. Se olhasse, saía, né, as asinhas assim de quem ia me espetar. E aí. Zezinhas. E aí eu fui falar com ele, pedi pra conversar com ele depois da missa. Não, teve uma ligação antes, né? Eu liguei pra ele, Quem me naquela ligou? época tinha Guina. Aí ele falou, aí ele atendeu, falou, eu achei que estava reconhecendo esse número. Eu mandei um oi sumido lá, mas um oi O sumido meio famoso oi sem. sumido. Tu mandou um oi sumido autêntico pra mim. Um oi sumido pra saber como ele tava e tal, as coisas. E eu não sei, né, se ele reparou na época, acho que não, porque ele tava tão, sei lá, irritado e triste ao mesmo tempo que ele não deve nem ter percebido. Mentira. E aí. Só vai. Minha mãe é ótima. Aí. Aí eu pedi pra falar com ele depois na missa, né? Aí fui lá com coragem, não sei o que, expliquei pra ele o que eu tava sentindo, não sei o que, já esperando o fora. O fora que ia vir lindo e belo. E ele virou pra mim, tá bom, então vamos começar do início. E me deu um beijo. Ele É, nem. pô! Ele não fez nem Você que é homem, pô. um docinho. Eu tava lá como? Já nervosa, achando que ia levar um fora, e o garoto nem pensou 2 segundos. E aí Esse a dia gente foi louco. voltou. Esse dia foi louco, né? E aí eu tava morando em outra cidade, né, em Niterói, pra fazer faculdade.
E aí a gente se encontrou e no dia seguinte era eleição, eu ia trabalhar na eleição toda, a gente não ia se ver e depois eu ia lá para Niterói ficar uma semana longe. Mas enfim, daquela data a gente voltou, vamos fazer 11 anos, daqui a poucos dias. E nesses A 11 gente anos. voltou mesmo nesse dia, não lembro agora. A gente combinou uma Não, data, né? você voltou, mas você não me pediu em namoro, óbvio. Você falou. O máximo de gelo que você deu foi. Mas vamos com calma agora, porque eu preciso ir com calma agora. E aí, no dia Isso é 20 de difícil. novembro, que você me pediu lá na casa da sua avó, oficialmente namoro, mas a gente sempre esquece essa data, porque É verdade. Que que a outra é mais melancólico, fácil. né? É bom a gente ter tudo sob controle. A gente já combinou o dia 2, que era uma data mais conveniente, que era longe do Natal e Não, é longe porque dos era muito perto da aniversários. outra. E aí Essa foi aí foi bom. isso. A gente combinou assim. Essa data foi determinada mesmo. É artificial. Mas é a data que ficou. E o mais engraçado disso tudo, né? Que a gente, depois que a gente voltou, já voltou decidido mesmo a casar, né? Já era o pensamento sempre foi esse. A gente tinha já essa maturidade e esse foi um período que, apesar de a gente ter crescido muito e amadurecido muito nesse sentido, né? De querer casar, começou aquela imaturidade de outro momento, né? A gente queria ter tudo sob controle, ter tudo muito fácil para que as coisas dessem tudo certo agora que nós já estávamos planejando tudo. E esse foi um momento que também foi uma grande lição para nós, né? Porque a essa altura eu já estava terminando de me formar, já estava, né, sendo financeiramente independente, então era bem possível que a gente já tivesse uma vida juntos. E isso era o ano de 2009, né? A gente voltou em 2010, que em 2009 foi o 2010. primeiro. Eu tinha acabado de começar a faculdade, você estava terminando. E aí tudo virou desculpa, né? Porque a Camila estudava em Niterói, e aí eu tinha que juntar dinheiro para comprar uma casa, ele ia ter que comprar um carro, e a gente tinha família grande, tinha que ter uma festa muito boa para poder juntar todo mundo, que ninguém podia ficar de fora, senão as pessoas iam ficar tristes, né? Olha a cabeça de retardado. E a gente voltou em 2010 e a gente só se casou em 2017. Isso também E porque aí eu te peguei pela orelha, E né? você deu o ultimato, né? E foi uma coisa assim muito idiota mesmo, porque hoje a gente olha para trás e a gente percebe que foi um desperdício de tempo, né? E obviamente que 7 anos depois não havia nem a casa própria e nem o casamento, Sim. né? Nem porra nenhuma, porque enquanto a gente não casa e não assume uma responsabilidade maior, a gente realmente não amadurece. E a gente vivia, né, jogando dinheiro pela janela. Hoje eu me olho, quantos anos atrás agora já? 11 anos atrás, né? E eu via só jogando dinheiro pela janela assim direto e se iludindo de que a gente estava sendo prudente de adiar o nosso casamento por uma certa estabilidade, né? Sim, é. E, né, tudo tinha que acontecer. Hoje, realmente, né? A gente vê que poderia ter sido antes, mas não foi. Tá tudo bem e vamos correndo atrás. A E faculdade que o eu fiz não outro, serviu de nada. de nada, né? A que a gente aguardou, porque ela tinha que terminar a faculdade hoje em dia, né? Terminar, como é que eu ia Maravilhosamente. fazer cálculo morando casada em outra cidade? Pra quê? Que Que hoje eu não sei drama. nem a derivada de x ao quadrado, mas. O verdadeiro drama da vida real. E aí, assim, uma coisa que é interessante também a gente dividir com as pessoas, que eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber e perguntam da minha vida pessoal, da nossa vida pessoal, né? E, bom, eu perguntei, eu pedi autorização dela antes, para a gente poder falar algumas coisas que são de foro mais íntimo, e ela autorizou. Né? Não para a gente ficar falando de sacanagem aqui, Ó, vai mas é no devagar que minha sentido mãe entrou de, ali. as nossas mentes estão ao vivo, e a gente já vai avisando isso. Aí, ó, entrou a famigerada pergunta. Vocês tiveram um namoro santo? Claro, porque a gente vivia na igreja, nós éramos um grupo de jovens, então a gente tinha muita facilidade de viver a castidade. Só que não, né? Essa é uma parte muito interessante, que eu gosto muito de dividir. Eu nunca falei sobre isso, na verdade, né? Pessoalmente, nunca me expus nesse sentido Ainda na quer falar olhando castidade, na minha cara, eu vi. porque é uma coisa muito leviana falar desse tema tão
tão profundo de uma maneira irresponsável e falar que ou foi muito fácil ou foi muito difícil, enfim. E as pessoas gostam muito de saber sobre isso, talvez para se consolarem um pouco sobre o conflito que elas vivem, né? E obviamente que não foi fácil para nós, ainda mais porque nós tínhamos plena consciência desse momento e da necessidade dessa preparação, desse amadurecimento. E teve um momento ainda mais crítico da nossa vida que eu tive a brilhante ideia de ir morar na casa da minha avó, que a essa altura já tinha falecido, e eu comecei a morar sozinho. Olha que pessoa madura, né? Super independente, morando na casa cedida da avó, tendo aí esse lampejo de independência que, na verdade, não era nada, que nem aluguel eu pagava, né? Só pagava as contas de luz da casa, enfim, gás, etc. E aí, isso se tornou um ponto crítico para nós, porque nessa falsa ilusão de que a gente estava super preparado e maduro, né? E vivendo as virtudes, a gente acabou criando uma armadilha para nós mesmos. E aí, toda semana a gente se confessava, praticamente. Se perguntar casou virgem, virgem, sim, mas talvez não Não tão foi. casto como gostaria, né? Com certeza. E hoje teria sido muito melhor se a gente tivesse casado logo em todos os sentidos. Nós teríamos aprendido muitas coisas que foram difíceis. E a exemplo daquilo que eu sempre falo com vocês, nós fomos talvez um desses casais de jovens que viviam correndo atrás do próprio rabo, né? Tentando viver a castidade no sentido de viver a virgindade e a abstinência. E isso acabou se tornando uma praga para nós, porque a gente vivia super ansioso e preocupado com essa situação, quando isso desviou totalmente a atenção de outras coisas que a gente deveria estar se preocupando e talvez se incomodando mais naquele momento, né? E aí a gente hoje olha para trás e vê o quanto isso poderia ter atrapalhado mais ainda, porque todo esse esforço, né, de viver a castidade com uma compreensão ainda muito errada e essa persistência, né, em adiar o casamento por motivos idiotas, acabou prejudicando mesmo a nossa vida sexual, né, de alguma forma. E gerou algumas dificuldades no começo para nós, como acontece com muitos dos casais que conversam com a gente. Óbvio que não é para ficar contando as nossas intimidades aqui, né? Vamos dar Mas brecha só não, pra você ver. a minha esposa é sem noção, tá? Ela é fleumática, mas ela tem, como muitos estão falando aqui, os dois pés no sanguíneo. Então, se a gente começa a estimular muito, daqui a pouco ela tá falando coisas aqui que realmente não deve. Mas, assim, foi esse começo da nossa vida, né? A noite de núpcias, né? Eu tenho a aula lá do curso de sexualidade que está com inscrição aberta hoje até R$ 23,59, com preço promocional, inclusive. Eu me dediquei a fazer um dos bônus especificamente para essa população de jovens, para falar sobre a primeira vez, né? Sobre a noite de núpcias e tudo mais, justamente por ter vislumbrado um pouco essa experiência, né? Poderia ter sido muito pior, a gente ouve relatos muito, muito complicados lá nas caixinhas e nos directs, né? A nossa vida não foi nenhum grande drama e nós procuramos ajuda prontamente quando a gente teve as nossas dificuldades. Mas muitas pessoas não têm essa orientação, né? Eu era médico já, fazendo residência em ginecologia, já, né? Já, claro. Não, já tinha terminado a residência, na verdade, já estava na pós-graduação. E a gente tinha a mínima compreensão de que a gente não precisava se acomodar com aquela situação. Logo que a gente casou e tal, vieram as primeiras dores, assim, não tava dando muito certo e tal. E aí eu fiz a fisioterapia pélvica, né? Mas aí logo a gente engravidou, né, do primeiro bebê que perdeu, depois da Maria Alice veio logo em seguida. E aí a fisioterapia pélvica juntou, né, meio que para tratar desse problema que estava tendo e também para ajudar no parto, né? Então foi muito bom no final dos contos. E. Vai, fala aí, não sei o que. Não, é que realmente esse é um momento muito crítico para todos os casais, né? E, na verdade, o que sustentou a gente ali foi essa paciência, na verdade. E
essa certeza de que nada daquilo ofuscava a escolha que a gente tinha feito, e que a gente sabia que a gente não permaneceria naquela situação. E mais do que pensar em superar o problema, existia uma preocupação com o nosso relacionamento, de que a gente fosse feliz junto em todos os aspectos, né? É muito triste quando a gente recebe aquelas caixinhas, né, daquelas pessoas que passam anos de casado com uma vida sexual frustrante e o parceiro nem sabe, né? E se a gente tivesse se deixado levar por isso e tivesse rechaçado o problema e fingido, né, que ele não existe, talvez a gente tivesse entrado nessa onda de comodismo e as coisas estivessem realmente frustrantes até hoje. Esse é um ponto crítico que a gente precisa dividir com os casais hoje, né, que estão aqui acompanhando a gente. A gente tem 30 anos, né, para quem está perguntando aquilo, está ali perguntando. E hoje, né, a gente obviamente já não sofre com isso, graças a Deus, pode dividir isso facilmente com todo mundo, mas foi um período crítico que as coisas poderiam ter dado muito errado, né? E a gente poderia ter se frustrado muito, porque chegou essa frustração com a vida sexual inicial, chegou uma gravidez que a gente não tinha planejado, que também foi um outro ponto crítico na nossa vida, que a gente ainda vai falar da Maria Alice. A gente, para quem não sabe, né, a gente engravidou logo no segundo mês de casado, né? É, um mês depois. Um mês, né? Na verdade, assim, a Camila teve um ciclo e engravidou, né? Nós engravidamos. E foi totalmente, assim, inesperado, entre aspas, porque a gente achava que a gente dominava o método natural, a gente não fazia o mob, a gente fazia o Creighton, Eu fazia o fazia. Creighton. O Creighton que eu fazia era de cabeça, assim, não anotava nada. Era Exatamente muito como a dedicado, instrutora uma falou pra aluna gente. muito Não dedicada. façam isso. Não, tranquilo, a gente não vai fazer. Um mês de casado, grave. Então, assim, as coisas meio que se atropelaram, né? E esse assunto acabou ficando um pouco para depois, porque também a gravidez passou a ser uma prioridade, né? Enfim, É, e a gente fazia o Creighton porque a gente queria viajar, né, para Tailândia, né? pra Tailândia. Era as Tailândia prioridades da aprendeu. nossa vida. É tanto tempo na igreja, vendo as coisas, e ainda tinha esse pensamento, né? Ainda bem que durou bem pouco. A Virgínia, oi, é minha amiga no Instagram. E assim, foi muito engraçado, né, ver esse processo, porque, para quem não sabe, até hoje, assim, né, quem olha a gente com a Maria Alice aqui, acha que realmente foi essa situação super planejada e estável, mas a gente engravidou no primeiro mês de casados, né, assim, a gente descobriu no segundo, mas a gente engravidou no primeiro mês. E a gente logo perdeu esse primeiro bebê, né, e foi muito frustrante pra gente, porque primeiro veio o baque, depois a gente estava super animado. E até, assim, eu particularmente recebi melhor essa primeira gestação do que a gestação da Maria Alice, porque foi um momento bem crítico, né, financeiramente falando, porque além de toda essa dificuldade de pensar no casamento, depois veio toda a dificuldade de pensar em filhos, as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia de vocês, né? Por isso que essa live hoje é fundamental para mostrar essa experiência de um amor pessoal, de fato, que tem cara hoje, né? A Olha gente não quem está tá na discutindo live. sobre elementos do amor. É o Matias A mesmo? Quem? Matias. Matias? É? Olha, Que é o legal. padre que celebrou nosso casamento. Que legal, querido amigo. A gente está com saudade de você. Poxa, que bom. Uma lembrança muito boa. Nosso casamento foi celebrado pelo Matias, pelo padre Matias hoje. Que na época que a gente conheceu não era padre ainda, né? Era um jovem seminarista na Jornada Mundial da Juventude. Ele é argentino, veio aqui, veio para cá para o Brasil na jornada em 2007, né? 2013, Felipe. 2013? 2013, perdão, 2007. Misturei todas as datas aqui agora. Foi 2013, foi junto com. Foi próximo negócio de Olimpíada, né? Tô tentando lembrar aqui que eu Sei sou lá, acho que péssimo foi de data. Copa do Mundo no ano seguinte. Alguma coisa assim, né? E aí o Matias veio aqui, a gente se conheceu e depois ele virou padre. E aí ele sempre prometeu que vinha fazer o nosso casamento. E aí ele veio mesmo, né? E foi muito emocionante, né? Contar com ele aqui e tal. E ele tá aqui na live hoje. Tem muito tempo que a gente não fala com ele, na verdade. A gente, a gente
A gente mandou mensagem para ele agora há pouco tempo, quando a gente foi Aparecida, Eu lembrou falei dele. com ele hoje. Falou? Ah, que legal. Aqui, ó, que eu vou mostrar pra ele, quem tá aqui comigo. É o presente de Ah, casamento que ele deu pra gente. a É a Virgem de Nossa Wuhan. Senhora dele de Lujan, que é a padroeira da Argentina. Que é dele desde que ele era do seminário. Que ele deu de presente de É. casamento pra gente. Tá aqui. Não sei se ele ainda tá aí vendo. Mas tá aqui, ó. Tá Mas... vendo? Ele comentou aqui há pouco tempo. Mas assim, poxa, legal Enfim. saber que ele está aí vendo a gente. E, e como eu estava dizendo, né, Laura, um abraço, meu querido. Sua bênção. E é muito bom a gente poder dividir essas histórias com vocês de um amor que tem rosto, né? Que tem defeitos, que tem qualidades e que não é uma coisa do campo teórico. A gente não consegue sentar, né, um dia assim para discutir sobre amor e escrever como é que ele é. Né? Se a gente vê, por exemplo, né, a Carta de São Paulo, a gente entende as características do amor, mas a gente só percebe as características do amor quando a gente encontra alguém. Se a gente não transfere esse sentimento para aquela pessoa e orienta a nossa vontade para ela, as coisas não acontecem, né? Isso foi fundamental na nossa vida, quando a gente começou a se preocupar um com o outro e querer ver o outro tão feliz quanto a gente. Foi aí que eu acho que a coisa virou para nós, porque para mim, né, não dava para eu sentir a dificuldade que ela estava sentindo, né? Sim. E aquilo começou a me incomodar profundamente, porque eu não queria estar, né, vivendo uma experiência sexual sozinho. E isso foi muito decisivo para nós, assim, ter essa participação e, melhor de tudo, né, aceitar que ela não estava satisfeita e que a responsabilidade também era minha. Isso, assim, a intimidade e a comunicação foram fundamentais nesse período, porque a gente tinha que saber se estava bom ou se não estava, e a gente trabalhou muito isso, né? E Uhum. foi um tempo de muito erro e acerto até que a gente chegasse assim a viver uma intimidade em que as coisas fossem fáceis e intuitivas, né? A gente não, enfim, casamos virgens, não tínhamos a mínima experiência com nada. E a noite de núpcias, quase uma piada, né? Assim, claro, eu me lembro até hoje da música que estava tocando no dia e óbvio que isso desperta em nós um carinho imenso, né? O melancólico Mas, lembra, eu não tenho a mínima ideia. cara, não é possível que você não lembra. Pô, a música eu falava até de Espírito Santo, cara. Pelo amor de Sério? Deus. Era a música do Bon Jovi, louco. Do Leslie? É, do Wesley Safadão. Isso. Pô, pelo amor de Deus. Aí, enfim, né? Brincadeiras à parte, foi muito importante para nós essa atenção um ao outro, assim. E com o tempo, né, isso se tornou intuitivo. Aquilo que a gente tinha uma dificuldade de demonstrar se estava bom ou não, ficou muito intuitivo. E essa cumplicidade foi um elemento fundamental ali disso. Porque na grande maioria das vezes a mulher que enfrenta essas dificuldades, ela enfrenta sozinha, né? Porque o casal que, assim, por mais que fosse aos trancos e barrancos, havia uma intenção muito honesta e muito pura de viver a castidade também no relacionamento. E isso foi fundamental mesmo, para a gente poder esperar o outro, ter atenção no outro, né? Frequentemente, né, quando a gente estava nas escapadas no namoro, assim, no noivado, a gente tentava um animar o ânimo, devolver o ânimo do outro, de que ainda dava para correr atrás do tempo perdido e tudo mais. E isso foi caminhando e foi amadurecendo com o tempo, né? E aí, logo depois que estava tudo meio que se resolvendo de alguma forma, né? A Maria Alice apareceu. E talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis do nosso relacionamento, né? Eu Sim. brinco, né? Falando que filho não é fácil e que não adianta ficar romantizando filho, porque senão a realidade bate na porta e dá uma rasteira na gente. E foi exatamente o que aconteceu no momento de maior dificuldade, ainda por uma imaturidade, né, muito grande que a gente tinha na administração da nossa casa, não que o dinheiro devesse ser uma prioridade em algum momento, mas a gente
mesmo tendo todas as possibilidades, né, de ter uma vida financeira confortável, a gente não tinha a responsabilidade de administrar a nossa casa. E aí, nesse meio tempo, a Camila já estava vivendo uma frustração profissional imensa. Ela já era paciente do Ítalo, né, e estava nesse processo de discernimento, e o Ítalo foi fundamental nesse processo para fazer ela largar o trabalho. Sim. E nesse meio tempo, a Camila já foi descobrindo a vocação dos doces. O Ítalo comprava os brownies dela todos e botava lá para vender no consultório dele. As pessoas começavam a fazer encomenda com ela, até o dia que simplesmente ela recebeu uma proposta de emprego melhor do que a que ela estava. Né? E Eu aí a falei, gente, porra, pô, eu queria sair de um, agora eu vou mudar para outro. agora a estabilidade financeira vem, que a renda da Camila ia mais do que duplicar. Né? E aí o olho já cresceu do melancólico, né, para cima da estabilidade financeira. Agora o nosso casamento vai deslanchar e a gente vai poder ter filho e tranquilo. A Maria Alice ainda não tinha sido concebida nesse exato momento. E aí o cara que chegou para ela e indicou ela no trabalho, né, Camila? Chegou para ela e falou É, assim, ó, tô te indicando lá, o emprego é muito bom, a carreira é muito boa. Ela ia trabalhar aqui na Praia da Barra, cara, é do num lado da prédio nossa casa. comercial do lado da nossa casa, para ganhar mais do que o dobro do salário, Não, era o triplo. o triplo do salário. E Eu fui ver que o aí, meu salário era ruim pra cacete. e aí o cara virou para ela e falou assim, olha só, tô te indicando, essa indicação é boa, tu não vai engravidar logo que entrar no trabalho. Né? Aí E foi aí isso aquele daí balde deu de água fria, banho né? de água fria na gente. Mas eu continuei firme ali no negócio. Falei, porra, tu Ele entra, falou, fala que não claro vai que tu não vai engravidar, engravida, engravidar. dane-se, ninguém vai te demitir. Né? Aquela coisa doente, assim, né? Totalmente materialista. E até o dia que a Camila chegou em casa para mim e falou, olha, Não quero, não. você tem duas escolhas. Ou você me dá suporte para entrar nesse trabalho, ou você me ajuda a largar de vez e eu fico em casa para fazer o que eu sempre quis, que hoje eu enxergo isso. Ou você vai continuar insistindo para eu entrar nesse trabalho e você vai ser responsável por me fazer infeliz pelo resto da vida. Porque eu já tava doente, né? Eu ia piorar, porque fazer, sei lá, coisas piores, assim, né? Em termos de. Eu tava muito doente naquela época, né? É, completamente infeliz num lugar que eu não me achava, sendo que eu conhecia a minha vocação. Porque o Ítalo muitas vezes fala, ah, não gosto, mas também não sabe claramente para onde ir, não tem um foco. E ele falava para mim, Camila, o seu caso é fácil, porque eu sei qual é o problema, eu vou te falar qual é o problema e cabe a você mudar. E aí eu queria mudar, mas aí apareceu uma chance de não mudar e, sei lá, melhorar o salário, mas que ia continuar sendo uma merda, né? E aí a gente teve essa conversa, né? Essa, entre aspas, crise logo no muito pouco tempo de casado, né? Coisa Eu me lembro que a até hoje a gente. idiotice que eu falei para você. Né? Me lembro até hoje. Eu falei, bom, tudo bem, você pode abrir mão desse emprego, mas saiba que você abrir mão desse emprego impõe a mim que eu tenho que trabalhar mais. Entendeu? Que eu vou ter que pegar mais plantão e vou viver cansado. Que escroto. Por isso que 15 eu chamo anos de de novo. babaca. É. Aí, aí eu falei, tá bom, vai trabalhar. E aí, né, aí eu pedi demissão, de fato, né, que eu tinha tentado. No dia que eu ia pedir demissão, eu descobri a primeira gravidez. Eu lembro que a primeira pessoa que ficou sabendo foi até o Ítalo, né, que eu tinha acabado de sair da consulta dele, ele virou pra mim e falou, Camila, você tá grávida? Eu falei, tá doido? Ele, não, você tá grávida, eu tô te vendo, você tá grávida. Aí eu falei, tá maluco. Aí ele, tá bom, sai daqui, compra o teste e faz lá no trabalho. Eu cheguei, passei na farmácia, comprei o teste, tava grávida. Eu falei, pô, que macumba é essa? Aí eu mandei pra ele me ligou na hora, assim. Pô, parabéns, não sei o que, esquece aí, né? Tu ia pedir demissão agora. Eu ia pedir, tava marcando, tinha uma reunião com a minha chefe pra marcar e eu cancelei. E aí, enfim, aí quando eu perdi o bebê, voltou e tal. Aí E depois que eu decidi pedir demissão, eu saiu de vez.
que eu pedi demissão, eu descobri que estava grávida da Maria Alice 2 semanas, não, uma semana Uma depois. semana depois. E Lembra aí da eu nossa fiquei, conversa, né? Tipo, agora você está saindo do emprego, vamos nos planejar, porque aí são pelo menos 3, 4 meses de carência do plano de saúde, né? que a Mais uma gente vez nem sem tinha. aprender nada. Vamos nos planejar para sair da carência do plano de saúde para a gente poder engravidar. Não, para Maria Alice poder já não, né? estava Para concebida, nem né? ter. É. E aí Coitada. eu tava grávida já, só não sabia. Descobri uma semana depois, quando teve, sei lá, o atraso. Quando eu comecei a sentir aquelas cólicas estranhas, o seio meio inchado e tal. Aí eu descobri que tava grávida e aí ele ficou puto. E aí a gente não tinha nem plano de saúde, era o que ele pensava, né? E ele trabalhava no SUS e falou que tinha medo por assim, né? Sei lá, porque não tem vaga, se o bebê nascer com alguma coisa, precisar de vaga na UTI, não tem, e blá blá blá, e o melancólico já vai, né, matando a criança antes da criança que tinha acabado de ser fecundada. Aí É verdade. Aí eu lembro que eu liguei pro meu pai, porque eu tinha um plano antes, né? Sei lá, era meio furreca, mas que ele estava cancelando. E aí eu falei, pai, não cancela isso. Aí eu liguei correndo para minha mãe, pro meu pai, para ver se dava tempo sei lá, pagar a última parcela que não tinha pago porque a gente ia sair. E aí ele ligando, meu pai ligando, e isso eu tava indo entregar um bolo lá no Flamengo. Então você já tava pé da vida que eu tava grávida, pé da vida que ia ter que me levar no Flamengo para entregar o bolo, pé da vida que Foi não uma tinha loucura, plano. né? Aí era um borrachinha, No borracha final das mole. contas, né? A vinda da Maria Alice foi um grande divisor de águas para nós, porque nos contrariou em todos os nossos planos e nos fez entender muita coisa. E Nós eu dormi no somos, sofá. Eu dormi no sofá. né, Porque eu esse foi um não. período muito crítico, né? Em que a gente realmente não se reconheceu durante um tempo ali de tudo aquilo que a gente sonhava. Eu falei, não E quero deitar do lado desse homem. Eu fui pro sofá. ali, Grávida, fui pro sofá. ali a gente realmente conseguiu. Tem que ficar de olho no tempo aí, Camila, cacete. Faltam, A sei lá, 7 dias. gente, a gente realmente. Todo mundo. Nós dois aprendemos muito, né? Porque o parto da Maria Alice foi uma loucura, né? A gente. Obviamente que Deus provê tudo, né? Se a gente está disposto ali, Deus provê tudo, porque graças a Deus nunca faltou trabalho, a gente pôde ter a Maria Alice na maternidade que ela já teria, se ela tivesse plano de saúde, óbvio que deu para pagar o parto, entendeu? Porque nunca faltou trabalho e a Camila em casa foi outra coisa, e essa demanda de mim me fez amadurecer e crescer de uma forma que eu nunca tinha crescido antes, porque nunca tinha tido essa impressão de que alguém de fato dependia de mim, e que eu estava sempre podendo dividir essa responsabilidade com a Camila, né? E quando eu vi, assim, porra, né? Eu jogando a responsabilidade para os outros, culpando as circunstâncias pela dificuldade e tudo mais, de repente virou ali a chave, né? E a gente viu que estava na nossa mão começar a fazer diferente e parar de ser tão atingido pelas circunstâncias de que aquilo nunca ia mudar. Sempre Sim. ia ter alguma dificuldade acontecendo na nossa vida e a gente sempre ia ter que superar alguma coisa. E eu digo a vocês sem nenhuma restrição. E não é só porque eu quero fazer um filho hoje à noite, não. Eu digo com toda tranquilidade, tá? De quem não está nem um pouco mal intencionado hoje à noite. Não há sombra de dúvidas de que o desejo de fazer a Camila feliz foi a maior motivação para que eu crescesse de alguma forma. É nesse momento que as coisas começam a mudar dentro do casamento, sabia? As pessoas só mudam dentro de um relacionamento quando há esse amor verdadeiro se manifestando ali. E esse desejo de ter razão some, esse desejo de querer ter estabilidade some, você começa a entender que a tua vida é toda para fora. Que a tua vida não está em você. E
eu consigo enxergar nitidamente quando a prioridade da minha vida deixou de ser eu mesmo, né? E passou a ser a minha esposa e a minha filha, né? Que precisavam de mim e ter tudo à minha volta ali estável, né? Não era mais a prioridade, né? E de repente tinha um bebê chorando no nosso colo que não tinha sido planejado nem um pouco, que nasceu em 30 minutos e quase que nasceu no carro 3 horas da manhã. Porque a nossa preocupação era o plano de saúde, a criança quase que nasce sem ninguém, né? Assim, tinha o pai obstetra, mas que estava se cagando e que não poderia fazer nada dentro do carro no meio da rua de madrugada, né? E aí a, a vida, né, foi acontecendo e a gente foi ali aproveitando as oportunidades realmente com passando a ter um olhar sobrenatural sobre o amor, assim. A gente parou de fazer planos e começou a fazer o outro feliz. A verdade foi essa. E aí as coisas começaram a caminhar. E hoje a gente não faz nenhum plano e as coisas simplesmente acontecem de uma maneira maravilhosa entre nós. Sistematicamente ela tem vontade de me matar, mas pelo menos passa, né? E é bom, assim. São os elementos, os desafios da nossa vida cotidiana acontecendo, mas a gente nunca tem a opção de não recorrer um ao outro no final e se reconciliar. Às vezes a gente faz uns dramas e tal, fecha a cara, mas não há dúvidas hoje de que nós podemos contar um com o outro. E, sem dúvida alguma, essa noção só surgiu com a dificuldade acontecendo, com a abertura à vida se impondo sobre nós. Assim, né? Assim, não dá mais para se segurar, então vamos mergulhar nessa porra de cabeça e foda-se, vamos ver onde vai dar, e deu certo. Né? E aí a gente começou a ver que poderia ser diferente. E a vida sexual do casal é essa vida totalmente entregue um ao outro. E quando os elementos do relacionamento não vão bem, não dá. Quando você fica querendo se segurar nas outras coisas que não seja o seu parceiro, não dá. Não dá. Né? Hoje, assim, já aconteceu muita merda também de novo. Depois que a Maria Alice nasceu, muitos reveses aconteceram. Né? Que, enfim, detalhes agora. Ai, triste. Porque quando a gente tem a nossa casa, cara, né, o resto pode esperar, assim, o resto vai dar jeito, né? E, enfim, seguimos na luta. E a live já está próxima de acabar, eu tô com medo, porque faltam só 2 minutos agora, né? E depois dessa declaração de amor maravilhosa, eu queria, né, dizer, né, além de tudo isso, que hoje eu e Camila, na verdade, estamos dando a oportunidade de dividir todos esses aprendizados que nós compartilhamos esse tempo todo com vocês nesse curso, que é o Como Redescobrir a Minha Sexualidade, que vai muito além de ter uma vida sexual mais realizada, mas é ter uma vida mais feliz um com o outro enquanto pessoas, cara. Isso não tem preço, né? Para vocês que nos acompanham até aqui e sabem agora de tudo isso, né? Eu conto essa história, nós dividimos essas histórias com vocês para que vocês entendam quanto o poder de transformar o relacionamento de vocês está nas mãos de vocês enquanto casal e não nas circunstâncias que vocês olham e que possam trazer alguma ilusão de estabilidade ou de felicidade ou de facilidade, né? A verdadeira revolução sexual que a gente precisa viver é um coração apaixonado pelo seu cônjuge, né? Essa é a verdadeira revolução sexual. E é isso que a gente se propõe com essa live de hoje e com o curso Como Redescobrir a Sua Sexualidade. As Todo borrachinha inscrições, tem jeito, ó. todo Aí a borrachinha tem prova. jeito. As inscrições com preço promocional por R$ 247,69. 69 é proposital no final para vocês entenderem que esse preço só pode ser sacanagem mesmo. Né? Ou em 12 vezes no cartão de R$ 24,77, se eu não me engano. Né? São 7 módulos agora, que eu acrescentei mais um, ainda mantendo o mesmo preço, 6 bônus sobre todos os elementos práticos da vida conjugal, em que vocês vão ter oportunidade única de rever o relacionamento de vocês e dar essa guinada que a gente deu em algum momento aí, que eu já, né, hoje em dia já virou mais um detalhe, e a gente, de fato, pôde aprender muita coisa. Essa nossa história, a nossa vida, passa também por esse curso todo que eu montei para vocês com muito carinho, assim, para que vocês também tenham essa oportunidade de se redescobrir e encontrar o lugar onde alguma coisa se perdeu, para que todos vocês sejam felizes de verdade.
E a vida sexual se ajeita com isso, entendeu? E vocês vão encontrar um caminho na realidade de vocês. O que falta muitas vezes é a ferramenta mesmo de entender o que é o amor. E virar essa chave também que a gente virou em algum momento de uma maneira consistente, né? Que não seja circunstancial, com uma dica para pimentar o relacionamento, uma dica para sair da rotina, uma dica para melhorar não sei o que lá. Não é assim que funciona, né? Não é polidense, não é ver sacanagem, sabe? Enfim, né? O link está lá na bio, vai até as 23h59 de hoje. E tem vários links lá nos stories também para vocês, mas está muito fácil de conseguir lá na bio. São 7 módulos para falar sobre a pessoa e o amor, a castidade, o autoconhecimento, né? Não como esse autoconhecimento pregado hoje em dia, um autoconhecimento de conhecer o corpo feminino e o masculino, como eles funcionam e como usar isso na vida do casal, né? Falar sobre beleza e autoestima, que são os elementos de atração da vida do casal que são fundamentais. E os bônus todos sobre ejaculação precoce, fisioterapia pélvica, enfim, pornografia, os males da pornografia, né? A noite de núpcias e tudo mais. São os pontos de conflitos todos, né, que a gente pode viver dentro do relacionamento e soluções práticas para melhorar a vida de vocês. Eu fico muito feliz de concluir essa semana hoje trazendo a nossa história para vocês finalmente entenderem que o amor é uma história a ser contada, que vocês, para transformarem isso, é só contar essa história de maneira diferente, daqui para frente, né? Então aproveitem essa oportunidade, porque o curso só vai até as 23h59 de hoje. Tá? O link está na bio, quem quiser é só ir lá e aproveitar, e depois não adianta chorar, porque essas oportunidades não costumam não voltar. E quando eu digo que costuma não voltar, eu digo aqui de verdade, né? Então tá. Não vou fechar e abrir outra porque eu quero fazer um filho. Então, na próxima a gente conta, fala da aliança, tá bom? Não falei das alianças, é verdade. A dele é tudo espera, porque ele me esperou, né, esse tempo e tal. A minha tudo suporta, porque a gente já estava Eu sou prevendo chato que eu pra ia ter que caceta. suportar várias coisas, né, de ex-borrachinha, ainda suporto de vez em quando, porque melancólico é foda. Graças a Deus eu tenho uma filmática na minha vida que conseguiu me conduzir muito bem. Água Graças. mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é o ditado da nossa vida, com certeza. E aí eu fico muito feliz de ter encontrado, né, essa filmática na minha vida que aos poucos foi me moldando, com certeza. E eu Né? Muito também. obrigado, meu amor, por todo o seu Beijo, amor. gente. Muito Né? obrigada. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui e agora são íntimos de nós, né? E podem aparecer aqui em casa de vez em quando para tomar um café. Corram lá e se deem essa oportunidade de transformar a vida de vocês. Se vocês não forem casados, cara, ainda, aproveita essa dica para vocês decidirem se vocês têm que casar ou não, para ver se é a pessoa certa. Tem muita coisa lá sobre a vida de vocês, a formação da sexualidade de vocês em todas as instâncias, tá? É real isso. Esse curso é, é é a tradução realmente de um amor como uma experiência pessoal. Essa é a verdadeira forma de transformar a vida sexual dos casais, não é com nenhum artifício. E eu sei o quanto a vida sexual do casal pode ser uma oportunidade de transformar uma família. E quanto transformar as coisas em volta pode transformar a vida sexual do casal também. Então eu quero que generosamente vocês se deem essa oportunidade. Né? Não é pelo preço, não é por nada, é realmente pela oportunidade única que vocês vão ter de viver uma vida a dois diferente, que precisa ser assim. A Maria Alice depende disso, né? Da nossa vida a dois sendo feliz. Os filhos dependem de pais sendo felizes juntos. E a gente não tem consciência da dimensão que isso traz para o nosso relacionamento e para a vida dos nossos filhos. Então, assim, da mesma forma como eu entendo que hoje a Maria Alice precisa desse porto seguro, os filhos de vocês precisam também. E faz parte disso uma vida sexual realizada que traz um significado sobre muitas outras coisas do relacionamento. Então aproveitem, né? O link está na bio e depois não adianta chorar, tá? E a gente encerra essa noite aqui com essa live de presente para vocês e esse curso de presente, a oportunidade de participar desse curso mais uma vez. Tchau, gente. Boa Beijo, meu noite. amor. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Lavem as mãos antes de comer.